Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Lenina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê. E esse é o Lelê Pod, conversas não aleatórias com gente inteligente. E hoje eu tenho ela aqui, Dripinar, consultora de imagem e estilo. E a gente vai conversar sobre tudo que a gente ama, que é moda, cor, Delícia. cartelas e tudo mais. Dri, se apresente. Oi, Lê! Oi. Muito obrigada por me receber aqui. Tô super feliz com o convite. Eu sou consultora de imagem já há quase 10 anos. Pois é, menina. Mas já são quase 10 anos trabalhando nisso. Eu só atendo mulheres. Hoje em dia virei mamãe recentemente, né? Tenho meu bebê de 1 ano e 3 meses. Mãe do Guga. Mãe do Guga, meu agrobaby. E assim, a consultoria de imagem é um assunto que a gente vai desenrolar aqui, né? Mas a consultoria de imagem é um assunto que, gente, não tem nada de superficialidade, não tem nada, sabe, que seja banal, é uma coisa que é muito gostoso porque muda a vida. Então eu tô super empolgada de estar aqui falando aqui com você. Muda a vida. Eu convidei você porque eu fiz a minha consultoria de imagem em 2014 e, Foi. assim, literalmente mudou minha vida. E eu vou contar durante o episódio as minhas impressões, mas literalmente gasto muito menos hoje com roupa, sou muito mais assertiva, consigo multiplicar o armário muitas e muitas vezes. Uhum. Então, assim, compra uma peça que dura, tipo, desde da época que a gente fez a consultoria, tem coisa que eu uso até hoje. Ai, não, delícia. E eu fico muito feliz, assim, com isso, com esse feedback das clientes. E eu falo que uma das coisas que é mais gostoso, assim, no meu trabalho é quando eu vejo uma cliente, sabe, se olhando com um look novo. Look novo que não necessariamente são peças novas, né? São reconfigurações do que ela já tinha no guarda-roupa. E ela se dando um sorriso pro espelho, sabe? Essa coisa de você se sentir bem. Não tem coisa mais gostosa. Então, e eu quero começar falando outro dia eu vi um story seu e você citou uma frase da Ayn Rand. A Ayn Rand, para quem não sabe, ela é uma filósofa, né, dos nossos tempos modernos aqui. Ela é russa, ela é uma filósofa que fugiu da Rússia pela questão do comunismo, ela foi para os Estados Unidos, ela é judia, mulher, e ela conseguiu fazer uma linha filosófica, né, que é o objetivismo, e ela fala uma frase que você falou, que eu vou falar para você falar novamente, e o quanto isso impacta na questão da consultoria de estilo, porque muita gente pensa, mas é combinar cor, é fazer É uma futilidade. É uma futilidade. O que importa é o que eu tenho por dentro. Isso, E aí eu quero que você fale sobre isso, sobre a frase e tudo mais, porque eu acho que é uma síntese de tudo que pra mim foi a consultoria de estilo e o que eu penso que é pra muitas pessoas, né? Então é o seguinte, pra gente iniciar aqui, eu preciso falar, imagem importa. A gente tem que levar em consideração, obviamente, o nosso conteúdo que a gente tem por dentro, quem a gente é, mas como a gente se apresenta para as pessoas importa e faz diferença no nosso relacionamento. E a frase da Ayn Rand que eu citei, que fala sobre isso é: você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, até tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, assim: você tem o direito de não se importar com a sua imagem, de você usar o que você quiser e dane-se. Você tem todo o direito, amiga. Você paga seus boletos, você toma suas decisões, seja feliz. Só que você tem que ter consciência de que a maneira como o nosso cérebro funciona, em questão de segundos, tudo que ele olha, e assim, o rosto de uma pessoa, tipo uma roupa, uma decoração, uma arquitetura, tudo que o nosso cérebro olha, em uma questão de segundos, ele deixa uma sensação no nosso, sabe, pra gente. Isso acontece na parte mais primitiva do nosso cérebro. E sensação é uma coisa muito forte, né? Ela vem antes da gente ter consciência, da gente conseguir racionalizar o que a gente tá sentindo. Então, aquela sensação fica. E a partir daquela sensação que as pessoas vão se relacionar com a gente. Então, assim, óbvio que a gente não pode sair... Não é legal também a gente sair julgando as pessoas, assim, por tudo e qualquer coisa. Que, inclusive, uma mentora minha, ela tem... A Ilana Berenholk, ela tem uma frase que eu gosto muito. Que quando a gente julga alguém, a gente perde a oportunidade de conhecer essa pessoa. Eu adoro essa frase, mas... a gente sempre tem que ter em consideração que sim, tudo que a gente colocar, a maneira como a gente se apresentar, sempre que a gente conhecer alguém, que a gente ter contato com alguém, a gente vai deixar uma sensação na pessoa.
E aí, a partir dessa sensação, a pessoa vai responder de alguma maneira pra gente, e aí é até a base do nosso, que a gente chama do nosso ciclo da imagem pessoal. Então, sabe, como eu me sinto, afeta como eu me apresento, que vai afetar como a outra pessoa se sente comigo, que vai afetar como ela se relaciona comigo, como eu me relaciono com ela, e aí, assim, como eu me sinto e segue. Então, a gente não pode ignorar isso. E eu sempre falo que, assim, hoje em dia, a gente já tem tanto obstáculo na vida, né, Lê? Mas é tanta coisa acontecendo, concorrência, tem 1 milhão de coisas. E isso eu posso estar falando, assim, em relação ao trabalho, em relação à vida amorosa, em relação a tudo. Se a gente tem uma coisa que a gente tem um controle total, que é sobre o que a gente coloca na gente, por que a gente não vai usar isso a nosso favor? É esse o ponto, né? Assim, você é uma pessoa super preparada, super inteligente, por que você não pegar algo que você consegue controlar 100%, que é como você se apresenta, e se apresentar de uma maneira que faça jus ao que você tem por dentro? Exatamente. Sabe que é a mesma coisa, por exemplo, se você vai dar um presente pra alguém. Você compra um presente super legal, super bacana, você investe, etc. Você vai colocar num papel amassado? Você vai dar de qualquer jeito? Não, você gosta de colocar num embrulho legal. E a mesma coisa. Normalmente aquele embrulho, ele tá representando o que tem ali dentro. E aí, às vezes tem gente que chega com um argumento de Steve Jobs ou de Mark Zuckerberg. Ah, não, mas eles usam, tipo, o Steve Jobs estava sempre com aquela gola preta alta, e uma calça jeans, e o Zuckerberg tá sempre de camiseta branca. Mas assim, eles começaram a usar esse tipo de roupa depois que eles viraram quem eles são. Porque quando eles estavam construindo a carreira deles, quando eles não eram ninguém, você assistir filme deles, ver histórias antigas, eles estão lá de terno e gravata, estão fazendo as coisas, sabe? Como é esperado. Inclusive, quando o Facebook teve problema no Senado norte-americano, o Zuckerberg não foi pro Senado dar o depoimento dele de camiseta branca e calça jeans. Ele foi de terno e gravata. Porque a imagem importa. A imagem importa. E assim, outra, você não é o Steve Jobs. Simplesmente. Não, exatamente. Não fica se baseando pela exceção, amigo. Desculpa. Você tem que levar em consideração o todo. E aí, quando eu falo dessa questão de como a imagem importa, é óbvio que a gente tem que levar em consideração, assim, então sabe, se eu quero parecer sério, então eu tenho que usar tal tipo de roupa, tal tipo, sendo que eu não gosto. Não é desse jeito, não tem, assim, uma regra certinha, uma receita pronta do que você tem que fazer. Porque é um quebra-cabeça mesmo e a gente tem que levar em consideração tudo que está envolvido. Então, o que a gente precisa levar em consideração? Você mesmo. Então, assim, quem é você, né? Do que você gosta? O que é importante você passar para os outros? O que você quer esconder sobre você para os outros? O que te faz feliz? No que te deixa confortável? O que você fica desconfortável? Outro elemento que a gente tem que levar em consideração: com quem você está indo interagir? Quem é essa pessoa, né? Ou quem são essas pessoas? É completamente diferente, por exemplo, eu lembro que eu tinha uma cliente que ela trabalhava no RH da Heineken. Ela lidava com o sindicato, lidava com o CEO e lidava com os funcionários do chão de fábrica. Com cada um, ela vai ter, assim, um relacionamento diferente, porque eles vão esperar alguma coisa diferente dela. Então, a gente precisa ir fazendo essas alterações, né? Até para ela se conectar com cada um deles, Exatamente, né? Porque assim, o jeito que ela vai se conectar com o cara do sindicato é completamente diferente do jeito que ela vai se conectar, sei lá, com o CEO global que vinha visitar a planta. Então, esses elementos todos a gente tem que levar em consideração. Inclusive, quando a gente ignora os elementos, é aí que a gente tem, assim, obstáculos na comunicação, obstáculos na imagem. Então, aquele ruído de comunicação. O ruído de comunicação, exatamente, Lê. Então, assim, se você ignora com quem você está indo interagir, a pessoa vai criar uma barreira, ela vai ficar incomodada e a sua mensagem, ela não vai chegar tão claramente. E não adianta, assim, obviamente que a gente está escutando, né, o que a pessoa está falando, tem as palavras dela, mas a maneira como ela se porta, o que ela está vendo é aquilo que a gente falou. No cérebro, na parte primitiva do cérebro, tá tendo um efeito. Só que também, se ela ignora quem ela é na essência, o que é importante para ela, a pessoa fica desconfortável, sabe? E aí a outra pessoa que tá lendo ali, ela sente que alguma coisa, sabe, não tá encaixado. Então fica rolando uma desconfiança. E eu até falo, quando você não leva em consideração o que é importante para você, o que rola para você, no que você fica confortável, fica parecendo uma fantasia.
Uma Então, caracterização, né? Tipo, exatamente, sabe? Você vê que não tá natural da pessoa. Você fala assim, ai, não, eu preciso passar seriedade, preciso passar poder, então eu vou colocar um ombro, vou usar preto e branco, vou colocar um saltão. E, tipo, a pessoa odeia isso. Aí ela fica super desconfortável. Então é isso, fica parecendo uma fantasia e ela não consegue ser efetiva na comunicação dela. é muito mais sutil do que simplesmente você pegar um estereótipo e colocar. Por exemplo, eu quero passar seriedade, vou colocar um blazer. Muitas vezes a pessoa ela não usa blazer e ela pode passar seriedade de outras maneiras. É o cabelo, são os acessórios, é a blusa, é a cor que a gente vai falar de cartela já. É a cor que muitas vezes passa uma seriedade maior, né? Exatamente, isso é uma coisa super importante, que eu sempre gosto de deixar claro para as minhas clientes. A gente tem vários caminhos para a gente chegar na mesma mensagem. A gente tem várias possibilidades da gente passar refinamento, de passar distanciamento, de passar proximidade, enfim, qualquer que seja o seu desejo de imagem. A gente tem vários caminhos e a gente tem que encontrar qual que é o caminho que faz mais sentido para você, que mais combina com você. E dentro desse caminho é exatamente o que você estava falando, Lê. A gente tem muitos elementos que a gente precisa considerar. Então, assim, até nós mesmos, assim, como são os nossos traços? Tem gente que tem os traços super retos, que vai passar uma sensação completamente diferente de uma pessoa com os traços muito curvos, alguém que tem uma boca carnuda, a sobrancelha grossa, a sobrancelha fina. Tudo isso a gente leva em consideração. E depois, assim, a cor da roupa, como que combina, os acessórios, como é que são as texturas, como que tudo isso foi combinado, quais são os elementos que tá ali. Então, eu gosto de brincar que é assim, é como se fosse fazer uma receita. Não é porque você colocou, eu peguei abacate. Vou fazer uma coisa, a Lenina é super fitness, né? Então vamos falar de abacate. Gordura boa. Então, por exemplo, eu peguei o abacate. O abacate, ele pode ser salgado. O abacate, ele pode ser doce. Ele pode ser gordo. Ele pode ser fitness. Porque tudo vai depender das combinações dos outros ingredientes que a gente fizer. Então, um blazer, depende, assim, a gente tem que analisar como é que é aquele blazer, se o tecido é estruturado, se é de moletom, se tem ombreira, se não tem. E assim, em que contexto que ele tá? Ele pode ficar descolado, ele pode ficar sério, ele pode passar distanciamento. Então, é um monte de coisinhas, assim, detalhezinhos que a gente tem que levar em consideração. O que eu vejo, por exemplo, nessas imagens, para as pessoas trazerem imagens na cabeça. A gente vê, por exemplo, pessoas que têm imagem. Às vezes a pessoa ela tá inteira, da cabeça aos pés de grife, daí você fala, cara, não tá legal. E às vezes a pessoa ela tem uma calça jeans, uma camiseta branca, um all-star, e você fala, gente, essa pessoa é muito chique, nossa, tá arrasando no chique. É verdade, não tem uma etiqueta, ela tá com Hering ali, com camisetinha, tá um all-star básico, não é? E às vezes a pessoa ela tá, sei lá, de Chanel do começo ao fim. Super montada. Parece que não tá encaixando. E aí tem duas coisas. Primeiro que a gente tem que levar em consideração a essência da pessoa. Então tem gente que realmente, assim, tem gente que carrega, por exemplo, a gente tá falando de elegância e sofisticação. Tem gente que carrega isso naturalmente nela. É uma pessoa que acorda chique. Ela acorda, assim, sabe? A pessoa tá muito chique. Só que aí tem outra coisa. Quando a gente analisa, né, a roupa, um look, os elementos, a gente leva em consideração os detalhezinhos. Então, não quer dizer que uma etiqueta de grife, sabe, seja o seu caminho para ser refinada. Não, é o caimento, é do que aquele material é feito, sabe, como que você vestiu, é nesses detalhezinhos. Então, assim, isso aí é bom que quebra tudo que as pessoas falam assim, ai não, para se vestir bem tem que ter dinheiro, tem que gastar muito. Não tem. Só tem que saber, assim, como fazer e o que usar. Você tem que aprimorar o olhar, né? O feeling, eu diria. E né? você sabe que tem uma coisa interessante, Lê? Eu sempre falo com as minhas clientes, assim, cada contato que elas têm comigo, porque eu tenho vários métodos, assim, de trabalho, e às vezes tem gente que me chama só para uma sessão, assim, tipo, ai, Dri, vamos lá, vou lá ajudar a pessoa a redescobrir o guarda-roupa dela, né, entender quais são as maiores dúvidas. E aí eu falo que, assim, cada vez que ela tem um contato comigo, ela vai abrindo, ela vai ampliando um pouquinho o olhar dela. E aí tem uma frase, já que a gente começou com uma frase, eu vou trazer outra frase boa também, que é do... como é que é o nome dele? Ele trabalha com luxo. Acho que é Carlos Ferreirinha. Não tenho certeza se tô falando o nome dele certo, mas ele fala, o paladar não retrocede. Já ouvi isso. Essa frase é maravilhosa, e ela também fala muito sobre isso, assim. Eu falo que é tipo uma escadinha, assim.
Cada vez que você tem contato com alguma coisa, que você abre seu olhar, você aprende alguma coisinha nova sobre isso, sabe? Um tipo de caimento, um tipo de tecido, o que funciona, o que não funciona. Você dá um passinho, assim, você vai sempre Sobe um evoluindo. degrauzinho. Você sobe um degrauzinho, exatamente. E isso você nunca perde, o paladar nunca retrocede. Então, sempre que você aprende, sabe, o que funciona, o que dá certo, você só vai aprimorando aos poucos. E dá para transformar, lógico que a pessoa querendo, uma pessoa que não tem essa questão de ser chique em uma pessoa que alguém olhe e fale, nossa, essa pessoa é chique. Tirar alguém, vamos dizer assim... Vamos falar com as palavras, Lê, mal vestida. Isso, não só mal vestida, porque às vezes ela tá bem vestida, mas ela não tá... Mas ela não tá na intenção, na comunicação certa. A comunicação de alguém mal vestida, ainda que com grife, para uma pessoa sem grife, bem vestida. Dá. Assim, é o que eu falei, eu já tô há quase 10 anos nesse mercado. Então, assim, E você já transformou, você já viu isso acontecer? Me conta sobre isso. Eu gosto até de falar muito... Eu não sei, porque eu atendo bastante engenheira. E gente, eu sou uma pessoa muito ligada a signos. Então, assim... você é, né? Sou canceriana, ascendente Sagitário, lua em Gêmeos. Pra quem entende signos, fala muito sobre mim. Ó, vou falar. Eu sou taurina, com ascendente em aquário e lua em... esqueci minha lua. Não, mas ascendente Depois você aquário. pesquisa pra gente ver. Não, mas tudo bem, faz muito sentido, né? Você é uma pessoa que precisa da estabilidade, mas tá sempre inovando, buscando coisa nova, aquário. Bom, mas eu sempre falo, então assim, eu atendo muito engenheira, e atendo muita virginiana, muita taurina. Taurinas, 4 patinhas cravadas. Exatamente, sabe? Precisa, assim, de estrutura, tudo tem um porquê. E eu falo muito das engenheiras, porque normalmente quem é engenheiro tem uma linha, tem um pensamento mais matemático. Linear, matemático, exatamente. Assim, eu sou uma pessoa, minha filha, que minha cabeça... Canceriana, né? Minha filha é canceriana com ascendente Sagitário, Luiz, eu tô no ar, eu tô ali, ó. Mas aí eu gosto de contar delas, assim, dessas minhas clientes, porque tem uma característica, principalmente quem trabalha com engenharia, também quem trabalha com TI, normalmente é um ambiente muito masculino. Elas, sabe, normalmente tem equipe, às vezes, sei lá, já tem de cliente que lidera equipe só de homens, alguma coisa do tipo, e vira um super obstáculo para elas se arrumarem, entenderem a maneira que elas podem até ser feminina, alguma coisa assim. Então, a maior parte delas, assim, acabam se anulando um pouco, até por aquela questão que a gente estava falando no começo, que tem gente que acha que, assim, se arrumar é uma futilidade, uma superficialidade. Então, às vezes, elas até deixam de se arrumar para mostrar para eles, assim, tipo, olha, eu não preciso me arrumar porque eu tenho conteúdo e, sabe, não preciso ser assim. Então, eu já atendi várias clientes que, sabe, assim... Eu vou até usar esse termo. Zero à esquerda, sabe? Que não entendia nada, que não tinha noção de nada, de elemento de design, de combinação, de nada. E é possível aprender. Eu acho que tudo é uma questão da pessoa, ela ter vontade, obviamente, mas você também precisa entender quem é ela, qual que é a intenção dela, assim, o que ela tá querendo mostrar, passar pro mundo, como ela quer se sentir. E aí você poder encontrar esse caminho, sabe? De ensinar para ela e mostrar os porquês. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro, assim. Eu nunca viro para alguém e falo, tipo, olha, você vai usar desse jeito. Você vai usar essa blusa com essa saia porque vai atingir o que você quer. Não, tudo tem um porquê. Lembra que você me falou que aquilo lá te incomoda e que você tá buscando tal mensagem? Esse tipo de blusa, ele... sabe, comunica isso por causa de tais e tais elementos. Quando a gente combina com a saia, a gente também tá reforçando tal coisa. Só que depois a gente pode portar o acessório, que ele ajuda a equilibrar aquilo que você falou que te incomoda. Por exemplo, dá um exemplo, assim, por exemplo, blusa de babado vai deixar ela muito mais feminina. Não, por exemplo, tô com uma cliente aqui na cabeça que ela trabalha com TI, e ela era bem nova, assim, pro cargo dela. Só que todo mundo que trabalhava com ela era todo homem, e assim, mais nerd... Sabe, assim, não tinha formalidade. E ela estava sendo cotada para o cargo de gerência. Só que o chefe dela já tinha passado para ela que ela precisava... Acho que no cargo de gerência, acho que ela ia ter que tratar com clientes também. Tinha alguma questão, faz bastante tempo que eu atendi ela. Tinha alguma questão dessa e ele mesmo falou para ela. Você tá precisando melhorar como você se apresenta, porque você vai representar a empresa. Então, e como ela se apresentava? Ela usava camiseta larga. Mas assim, camiseta, tipo,
Masculina e ela... Masculina, como se fosse camiseta tipo a gênero, assim, sabe? Bem largona, calça jeans também, assim, meio que sem corte nenhum. Quase que camiseta do vereador, né? Aquela... Tipo isso, quase isso. E, por exemplo, uma calça jeans sem corte nenhum, às vezes até calça de moletom, ainda que isso foi antes, foi pré-pandemia. Porque depois da pandemia os códigos deram uma mudada, né? Mas isso foi bem antes da pandemia. E tênis, assim, mas tênis, não era tipo tênis bonitinho, descolado, alguma coisa assim, meio tênis de academia, assim. Não passava nada de maquiagem, não usava acessório. O cabelo tava preso no... Nossa, ela tinha um cabelo cacheado, assim, e assim, zero corte, sabe? Normalmente tava sempre preso. E aí ela tinha essa questão, como que ela podia representar bem a empresa? Então, ainda mais se ela ia ter um cargo de gerência, ela também precisava passar, sabe, uma certa autoridade, passar credibilidade pela empresa, né? Tinha que ter essa maturidade, porque também ela era jovem para o cargo dela. Só que, ao mesmo tempo, ela ia continuar tendo muito contato, assim, com os colegas dela de equipe, que era aquilo, todos homens, uma vibe mais nerd, sabe? Super largados, assim, que não se importavam. Então, por exemplo, no caso dela, a gente procurou camisetas que serviam melhor a ela e que tinham um toquezinho, assim, mais arrumado, então que não eram tão largonas, e até mostrando que, assim, por exemplo, no dia a dia do trabalho dela, por exemplo, eu lembro que ela gostava de Star Wars, ela gostava de algumas coisas, assim, desse universo mais nerd, e a gente super foi atrás de camisetas desse tipo, coisas às vezes até de Mulher Maravilha, mas como que a gente combinava? Ela colocava blazer, combinava essa camiseta com blazer, calça jeans, a gente buscou alguns modelos que tinham um caimento melhor, que tinham um corte mais bacana, até um corte de alfaiataria. Eu introduzi para ela também calças de alfaiataria, que antes ela não usava. Combinando com uma camiseta, dá um Com contraponto. uma camiseta, exatamente. Aí ela começou a usar algumas sapatilhas, mas ela também teve... Eu mostrei para ela algumas opções de tênis, slip-ons também, que são mais arrumados, mais descoladinhos. Aí ela trouxe mais acessório também. Assim, gente, eu prego a palavra dos acessórios. Acessórios, eles mudam tudo. E normalmente as mulheres têm muita dificuldade com isso, mas eu trouxe pra ela mais acessório também. Por exemplo, ela começou a colocar cinto. Gente, vocês não têm noção. Pegar uma calça jeans e uma camiseta. Colocar um cinto. Um cinto e mudar o sapato. Em vez de botar um tênis de academia, você já mudou tudo. Mas assim, mudar tudo. É incrível. Aí eu apresentei pra ela alguns formatos de brinco. Sabe, algumas opções de brinco. Tudo eram coisas assim, que deixavam ela confortável. Só que tinha, sabe, mais desse elemento da autoridade, da credibilidade, só que sem ser demais. E sem fugir do que ela já era, porque ela já usava jeans e camiseta. Então Exatamente. Você mudou uma coisinha com a outra lá, né? Exatamente. Então foi, sabe, fazendo esse tipo de combinações. E aí eu lembro que tinha a questão das cores também. Então ela usava bastante uma base mais neutra, porque ela também não gostava muito colorido. Só que a gente colocava algum toque de cor pra também não ficar sério demais, sabe? Pra trazer uma coisa um pouquinho mais jovial, assim, mais descolada. E tem uma coisa também que é importante falar sobre isso, Lê, que a gente tem que lembrar que na nossa vida, a gente tem vários papéis. Então, falando dessa cliente, por exemplo, ela tinha esse papel dela, né, do TI, que ela trabalhava nessa área de TI, mas de fim de semana, ela era super aventureira, ela amava fazer trilha, sabe? Ela gostava de ir pra cachoeira, umas coisas do tipo. Então, óbvio que no guarda-roupa dela, levando em consideração quem ela é, etc., ela tinha as opções dela, assim, tanto para a semana dela, com essa vibe, com a questão profissional, mas também tinha as propostas dela para ela ir fazer trilha, confortável, mas ainda com um certo estilo. Então a gente leva em consideração todos esses papéis que a gente tem na vida. Até porque você vai se apresentar, não fora do seu estilo, mas assim, um pouquinho diferente para cada um dos momentos, digamos assim, né? Exatamente. Eu gosto de falar bastante disso, por exemplo, com mãe. Quando você vai levar seu filho na brinquedoteca, você tem uma vibe diferente. Quando você vai atender um cliente, a vibe também é diferente. Quando você vai sair com seu marido, também é uma coisa diferente. Você não vai usar o mesmo look nos três. Mas, obviamente, você não precisa ser pessoas diferentes. Mas é aquilo, como eu falei, como são vários elementos, assim, aquela receitinha que a gente vai colocando os ingredientes, é só a gente parar e pensar quais são os ingredientes que fazem sentido. Até porque é aquele negócio, o seu guarda-roupa vai ser o mesmo, você só vai combinar de forma diferente. É igual o bolo, vai ter ovo, farinha, leite, açúcar, mas aí vai o toque ali. Tem cenoura, um que tem chocolate. Isso, perfeito. Isso daí é uma coisa que eu também gosto de falar, gente. Principalmente quando tá rolando aquela dúvida de assim, abri meu guarda-roupa, eu tenho que vestir.
eu vou pro shopping, eu vou tirar tudo, vou comprar um monte de coisa nova. Não. A gente tem que pensar que, assim, um look é diferente de uma peça. Normalmente, as pessoas se cansam do look que elas estão acostumadas a usar. E por quê? Tem um porquê também. Porque normalmente, assim, todo mundo tem uma vida super corrida, tem 1000 coisas pra levar em consideração. E eu brinco que, assim, todo mundo precisa se vestir, porque senão é atentado ao pudor, né? Mas ninguém, não necessariamente alguém te ensinou como se vestir. Aliás, muito pelo contrário, ninguém ensinou. A gente vai aprendendo ao longo do caminho e muitas vezes de maneira errada, né? Às vezes tem algumas pessoas, que a mãe gostava um pouco de moda, se interessava, às vezes batia, não sei o quê. Só que às vezes também pode ter uma questão, principalmente com mãe e filha, porque a mãe quer uma coisa que não tem nada a ver com o que a filha quer. Isso é super comum. Mas é isso, ninguém nunca necessariamente te ensinou o que você tem que usar, né? E aí você já tem tanta coisa na sua vida pra se preocupar, pra fazer, e etc. Quando você monta um look que funciona, quando você combinou aquela blusa com aquela calça, eu brinco que a hora que você puxa a blusa, a calça ela se joga sozinha do guarda-roupa. Porque ela sabe que ela vai sair naquela combinação. Porque é muito fácil pro seu cérebro, sabe? Ele já sabe que aquilo funciona, então bora lá, pega aquilo, põe e vai. Só que aí já chega uma hora que você fala, menina, mas eu tô sempre com a mesma cara, tipo, tô sempre com a mesma roupa. Aí a solução, assim, gente, não é correr pro shopping e comprar e adicionar mais item no seu guarda-roupa. Não, é fazer uma recombinação das peças que você já tem. Até porque, se a gente fosse avaliar o sistema neurológico, assim, quanto mais itens, mais difícil de escolher, né? Vide Netflix, verdade. né? É verdade. Com aquele monte de coisa, você fala, gente, mas o que eu vou assistir? Você fica meia hora ali e nada. Se tiver só 2 opções, é sistema binário, sim ou não. Você quer esse ou quer esse? Ah, quero esse, pronto, acabou. Perfeito, Lê. Isso daí realmente é uma coisa... As pessoas acham que, ter um guarda-roupa cheio equivale a ter, sabe, monte de look bonito... Mas não necessariamente. Ou então que você vai ter bastante opção pro seu dia a dia, mas não é. Porque é exatamente o que você falou, Lê. Opção demais confunde. Ainda mais quando você tá naquela correria do seu dia a dia. E confunde mesmo. E assim, eu lembro quando eu fiz a minha consultoria que a gente tirou muita coisa, né? E aquilo ficou muito mais simples para mim. Porque assim, eu sei exatamente o que funciona. E assim, na consultoria, o que foi um divisor de águas para mim. 2014, não, faz tempo. Eu não compro mais coisas que eu comprava antes. Então, por exemplo, é muito pouco provável que eu use uma blusa de babados, uma blusa estampada. E assim, estampas são miúdas, o corte é reto. Então, por exemplo, está super na moda. Tipo, se for, não é pra mim. Eu já sei que não é, eu já não vou gastar. Né? É autoconhecimento. Então, isso, assim, foi muito... o guarda-roupa diminuiu. O meu gasto com roupa diminuiu, porque antes era gasto, agora eu penso no que eu vou comprar. Então, assim, eu começo a investir, eu falo, não vou comprar isso, porque quantas vezes eu vou usar? Tem aquela questão de quanto tempo eu vou usar. Eu pego o valor da peça e divido por quantas vezes eu usaria e eu vejo se aquilo é caro ou barato. Então, por exemplo, uma bolsa cara, você fala, pô, essa bolsa é cara. Mas eu já usei ela, tipo assim, durante 2 anos, todos os dias. Isso que eu ia falar, você divide pelas vezes que você consegue usar e também, assim, por quantos anos você vai conseguir usar aquilo. Tipo a minha bolsa ali, eu tô usando ela todos os dias há 3 anos. Faz 3 anos. Porque eu te atendi há 3 anos, acho que é por isso que eu lembro dela. Eu ia falar, você tem ela há 8 anos. Não, essa não. Era tipo, há 3 anos, tipo, usando a bolsa todos os dias. Todos. Absolutamente todos. E aí vale mais a pena do que às vezes você comprar uma peça que seja mais barata, mas que você vai usar por tipo 6 meses. E aí tem os dois lados. Às vezes o material não vai ser tão bom, que você paga um pouco mais barato. Não que assim, coisa cara seja equivalente a coisa boa, tá, gente? Mas às vezes, coisa boa custa um pouco mais caro. Ainda mais quando a gente fala de couro e etc. Mas, ou então pode ser que você veja e falar, não faz parte do meu estilo. Ou tipo, tá datado, não combina mais comigo. Então, realmente, passar pela consultoria é você ter esse autoconhecimento e você... Eu não gosto muito dessa palavra porque eu acho que ela ficou meio banalizada, mas você se empodera desse conhecimento para você fazer as escolhas que vão fazer sentido para você e para sua vida. Não é uma questão de, eu vou combinar essa cor com essa e vai ficar bom pra mim. É muito... buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo, exatamente. E até, por exemplo, o que a Lê tava falando sobre, que você não usa quase estampa, que você linhas mais retas.
Só pra deixar claro, gente, isso daqui é pra ler Pra mim. linda. Não Eu quer dizer que, sou tipo, assim, estampas ou coisas maiores é errado. Não, é que pra Lenina, pras intenções dela, pra vida dela, pro seu gosto pessoal, isso daí é o que faz sentido. Isso é o que faz sentido. Tem gente que fica maravilhosa com estampas geométricas e coloridíssimas, né? E você sabe que até isso daí é uma questão que é interessante, que é por que vale a pena você contratar um profissional pra ajudar isso? Pra te ajudar nisso? Porque todo mundo tem uma amiga que é super estilosa, que tem bom gosto e etc. Você pode chamar ela para ir no shopping com você. Mas a questão é, algumas pessoas têm dificuldade de fazer alguma escolha para o outro, levando em consideração o outro e não a si mesmo. Então, por exemplo, eu faço várias sugestões para as minhas clientes que, assim, eu sei que elas vão ficar maravilhosas, que é a cara delas. Eu não usaria nunca. Tipo, nunca que eu, sei lá, gastaria R$1 com aquela peça. Não tem nada a ver comigo. Mas eu tenho as minhas técnicas, tenho a metodologia e etc, que eu consigo enxergar que para aquela pessoa, sabe, faz sentido e é o que é o melhor para ela. Então, eu tenho várias clientes, assim, que vai com mãe, ou vai com amiga, alguma coisa assim que é estilosa e tal. Você fala, ai... Então, sabe, eu comprei com tal pessoa e não fez sentido nenhum, porque a pessoa sugeriu pensando nela mesma e não né? Ou até olhou, tava bonito, mas para aquela realidade daquela pessoa não funciona, né? Isso daí é uma questão bem importante também, Lê. Ai, tá bonito. Gente, todo mundo já passou por isso. Você vai no cabeleireiro, aí corta o cabelo. Ai, não quero nem pensar, já sei que você vai falar, E me dá aí, até calafrio. Tá linda! Nossa, mas tá muito bonita. E você tá se sentindo assim, horrorosa. Você olha e você fala, meu Deus, o que é isso? Por quê? Botaram um capacete na minha cabeça. Botaram um capacete, tipo, o que é isso? E todo mundo falando, ai, tá tão na moda, tá tão não sei o quê. Gente, tudo que a gente coloca na gente, eu falo que a roupa é a nossa segunda pele. Tudo que a gente coloca na gente fala sobre a nossa identidade, fala sobre a gente. Então, pra mim, a imagem é uma via de mão dupla. A gente tem que levar em consideração que a gente tá passando pro outro, só que a gente também tem que levar em consideração que isso afeta a gente. E como fala sobre a gente precisa se identificar. Então, às vezes você coloca alguma coisa, você corta o cabelo ou maquiagem também. Às vezes, sabe, alguém te maquia, alguma coisa assim. Ai, tá maravilhosa. E você se olha no espelho, você não se reconhece. Porque não é questão de só, ai, tá bonito. Não, mas assim, tem a ver comigo? Se não tem, você vai ficar incomodado. Até porque é aquele negócio, é a imagem que você quer passar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa põe uma roupa decotada demais, põe redes sociais, né? Se exibe demais. Se aquilo tá dentro do que ela quer passar, tá ok. Eu acho que o grande conflito hoje da nossa atualidade é a pessoa, ela... vamos dizer, ignora o fato dela, a realidade, né? Uhum. Ela quer passar uma imagem, só que ela se porta de uma maneira diferente. Ela não tem aquela conexão da imagem que ela quer passar com o jeito que ela se apresenta. E aí que dá essa confusão, né? É verdade, e tem muita gente que confunde. Por exemplo, às vezes a pessoa... Eu acho que sensualidade, eu diria que é a mensagem que mais causa... Isso, questões assim, isso. Sabe? Esse Destoa, ruído, esse destoa. Que a pessoa ela quer ficar sensual, só que assim... Amiga, primeiro que tem várias maneiras de você ficar sensual. E no seu Instagram de trabalho, não necessariamente faz sentido você reforçar demais isso, dependendo... do tipo de trabalho que você faz. Então... Isso é uma questão que acontece. Eu acho que pra mim sensualidade é a mensagem que mais acaba tendo esse ruído. Assim, não é nem ruído, é berro, né? Mas é isso que a gente falou, tipo, pode ser estratégico. Isso, Mas assim, não necessariamente é o que você precisa no momento. E a pessoa não leva isso em consideração e aí acaba, né? E tem uma coisa que, vamos supor, falando da sensualidade. Vamos supor, você coloca, falando das redes sociais, você coloca alguma coisa, você tá mais exposta. Óbvio que as pessoas vão parar e ver. É óbvio que as pessoas vão curtir. Mas não necessariamente pelo motivo que você gostaria que fosse. Se fosse realmente porque você quer que as pessoas, assim, te valorizem pelo seu corpo, blá, 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 fez sentido. Agora, se era uma postagem... Nossa, isso eu já vi muito, assim. Você tá fazendo uma postagem, uma frase motivacional. Uma pessoa falou alguma coisa sobre o trabalho Deus dela. ajuda quem cedo madruga. E aí... Ai, quem nunca, né? Quem nunca viu uma dessa, né? Ai, meu Deus. Mas às vezes tem gente que faz, sei lá, no Instagram de trabalho. Eu lembro que uma vez uma colega minha, ela teve uma questão disso com uma cliente dela que vendia seguros.
E aí, e ela vendia seguros, assim, era seguro pessoal, assim, sabe? Então era pra família, né? E os clientes dela eram muito casais. Gente, o Instagram dela, eu lembro que minha amiga me mostrou. O Instagram dela era o puro decote, ela era assim, ela era muito exposta, assim, o corpo dela era muito exposto. E aí ela reclamava que ela tinha dificuldade de conseguir cliente, etc. Porque realmente, assim, pensando no trabalho dela, Uma linha de raciocínio. Seguro para famílias. Quem geralmente faz o seguro? O marido. Quem influi diretamente na compra do seguro? A esposa. A esposa vai querer que o marido compre um seguro com alguém que está exposta? É o raciocínio. É ignorar a realidade, como a gente está falando. exatamente. Então é isso, eu acho que redes sociais as pessoas ficam tentando, assim, conseguir Likes, né? audiência, likes, etc. E ela tenta ir para um caminho curtinho, quer se mostrar, só que aí isso pode acabar falando contra ela. Então, e você sabe que é interessante que você falou das redes sociais, Lê? Porque eu sou consultora de imagem, eu sou credenciada, eu faço parte de uma associação internacional, eu sou certificada. E antigamente a gente falava que a imagem ela tinha 3 pontos a serem levados em consideração, que é o ABC da imagem. Então, appearance, né, aparência, behavior, que é o comportamento, e C, que é o comportamento. Não, desculpa. Comunicação, desculpa, communication. Então a gente tem a aparência, o comportamento e a comunicação verbal, né, o que a gente realmente está falando. E agora a gente tem o D, a gente tem o D, que é o digital. Porque a nossa imagem, ela é construída com que a gente está sendo, como a gente está se mostrando nas redes sociais também. Então, quando a gente pensa na imagem, a gente precisa levar todos esses pontos em consideração. Muito, porque isso daí pode ou te alavancar ou te detonar, né? Exatamente. Eu sei porque, assim, quando a gente contrata funcionário, eu tenho uma microempresa e eu contrato funcionários. A gente olha as redes sociais, fatalmente. Olha as redes sociais. Todo mundo olha. E olha o posicionamento dessa pessoa nas redes sociais, olha comentários que essa pessoa fez. Isso faz parte da seleção. Porque se eu pego uma pessoa que ela fez determinados comentários na rede, que ela fez determinado posicionamento, eu deduzo, pode estar errado? Pode, mas é aquilo que a gente falou, entendeu? Ela tá te deixando uma sensação, e assim, Isso. você vai pagar pra ver, tipo, quanto que te custa confirmar se é aquilo mesmo ou não, exato. né? E a gente leva 100% em conta isso, porque às vezes a pessoa ela tá muito bem, você abre a rede social, ela é um hater. Pois é bem complicado isso, né? E quem nunca passou, às vezes, por uma situação que você fala bem de alguém, às vezes de algum profissional, você fala, não, a pessoa é incrível, a pessoa fez isso, a pessoa fez não sei o quê. Aí, vamos supor, você conhece a pessoa, ou você abre as redes sociais dela, e aí a maneira como ela se apresenta é totalmente o contrário. E aí você fica assim, mas você tem certeza? Será que a gente tá falando da mesma pessoa? Tipo, mas essa pessoa mesmo? Tipo, será mesmo? É isso, é o que eu falei no começo. É um obstáculo que você tá criando nos seus relacionamentos. Outro dia a gente tava até falando com uma psicóloga, né, que ela veio aqui, a Cíntia, e a gente tava falando exatamente isso. A gente tava falando, por exemplo, se você quer ver o impacto disso na vida, é só você abrir qualquer filme. É muito, muito rápido o seu julgamento do personagem, involuntário, e você não bloqueia isso. As pessoas, elas, né, falam, não, mas o meu interior... Cara, você não bloqueia a sensação, a impressão, entendeu? Não tem como. Lê, o que você falou, assim, é perfeito. A roupa que a gente coloca é nosso figurino. E até se você for ver entrevistas de atores, eles falam como o figurino ajuda eles a entrarem no papel. No papel, exato. Então, assim, e é verdade que, inclusive, o tipo de roupa que a gente coloca, o acessório, muda até a nossa postura. Sim. O jeito que a gente anda com havaiana, com tênis ou com salto é completamente diferente. Se arruma pra ir numa festa. Você maquia. coloca um salto. Você sabe que uma coisa interessante? Eu lembro que eu sou apaixonada pela Costanza Pascolato. Tipo, chique até Que é um chique, descolada. Se você não conhece a Costanza, por favor, pesquise. Costanza Pascolato, uma senhorinha de 81, 82 anos, maravilhosa. E aí eu lembro que no livro dela, acho que chama Essencial, se eu não me engano, ela conta que quando ela fazia editoriais de moda, às vezes a modelo ia mostrar, sei lá, anéis, acessórios, ou era só maquiagem, alguma coisa do tipo, e ela fazia questão de calçar a modelo, tipo, de colocar algum calçado nela, porque ela falava que ia fazer diferença na maneira como ela ia se portar para as câmeras, mesmo que o pé não estivesse aparecendo. E é verdade.
Então, assim, dependendo do que a gente coloca, a gente se porta de uma maneira diferente. Então, essa questão de como figurino é importante para os filmes, que eles ajudam a contar a história para quem está assistindo, ajuda o ator a entrar naquele papel, a encarnar aquele personagem, é exatamente o que a gente vive no nosso dia a dia. Então, e é até assim, né? Quando começa o filme, você sabe quem é o vilão. Você sabe quem é o mocinho. Tipo, você sabe quem é, sei lá, o atrapalhado. Você fala, e às vezes, e é tão sensitivo, vamos dizer assim, é tão de percepção isso, que às vezes ele começa como mocinho, você fala, ele é um vilão. É alguma coisa ali, sabe? No jeito que ele se portou, na fala, na roupa, fala, ele tá mentindo. Mas é isso mesmo. E até, por exemplo, que eu tinha falado que tudo importa, né? Então, até os traços físicos. Tem algumas pessoas que são vilões nos filmes sempre, né? Sempre. Se você pega a Angélica Houston, aquela mulher, ela não vai ser a mocinha, a mulher delicada? Nunca! Aquele rosto completamente quadrado e ela tem uns traços finos e estreitos assim, ela nunca vai ser a mocinha, sabe? Então, tudo isso faz muita diferença. E outra coisa que também é legal, que é aquilo que eu tava falando, que a gente tem assim, a roupa fala sobre a gente. A gente consegue ver a construção do personagem no decorrer do filme ou da série com a roupa dele. Então, se você pega Alice no País das Maravilhas, o filme, né, não o desenho. No começo, ela tá com um vestidinho azul, menininha, toda delicada. E eu sei que no final, quando ela tem a luta lá com a Rainha de Copas, etc. Ela já é uma tá guerreira, com um vestido né? vermelho, o cabelo dela tá diferente. Então, assim, porque a roupa, ela ajuda a comunicar. E me fala uma coisa das cores, né? Que aqui a gente tem as cartelas de cores. Sim. Isso não é uma análise subjetiva, isso é uma análise técnica, que você me falou isso e eu adorei isso. Então, assim, primeiro explica o que é uma cartela de cores, né? Eu acho que hoje em dia, e a pessoa, ela vem no podcast na cartela. Eu vim na cartela, né? Não sou nem besta que eu chamei a minha consultora de estilo e eu vim, no podcast na minha cartela de cores. Eu acho que assim, análise de cores, eu acho que hoje em dia já é uma coisa que tá ficando super conhecida na internet, né? Acho que você já deve em algum momento ter tropeçado em alguma cartela pelas redes sociais, pelo Instagram. E qual que é a história daqui da análise de cores, né? A análise de cores, ela é baseada na lei... Ai, gente, só porque a gente estava falando disso mais cedo, da lei, eu agora esqueci o nome. A lei da simultaneidade das cores. Pronto. Então, a análise de cores ela é baseada nessa lei, que é a lei da simultaneidade das cores. E qual que é a ideia? O que se descobriu? Assim, cor, gente, é um assunto absurdamente estudado, Lê. Tipo, é uma coisa super profunda. E lá para 1800, o que descobriram? Que a cor, você nunca consegue analisar uma cor sozinha. A cor, ela é sempre influenciada pelo meio dela, pelas outras cores que estão em volta dela. Quem trabalha com decoração, design de quase interiores, que a teoria da relatividade, né? Se você for ver. Quase isso, Lê. Depende do referencial. Depende de onde que está inserido, sabe? Se você pega um tapete, um sofá que está numa loja, e aí tem, tipo, tal tipo de luz, ao em volta tem um mobiliário com, sei lá, todo de mogno no escuro, e aí tem um tapete clarinho. Se você leva esse sofá para sua casa, seus móveis são brancos, seu tapete é todo colorido, o tom daquele sofá vai ser diferente. Quem trabalha nessa área já deve ter percebido bastante isso. Até quando a gente vai pintar, às vezes... Pintar a parede também, isso é uma coisa que a gente percebe bastante, né? Você escolhe uma cor na loja, a hora que você passa, você fala, menina, mas não era isso! Mandaram errado. Mandaram errado, fizeram errado! Não. Passei por isso. Todo mundo acho que já passou por isso. E o que acontece? Porque as cores, elas sempre sofrem alteração, elas são sempre influenciadas pelas cores que estão ao redor dela. Inclusive as cores que a gente tem naturalmente na gente. E quando eu falo das cores que a gente tem na gente, eu tô falando do nosso subtom da pele. Eu não tô falando do nosso, por exemplo, nosso tom da pele. Então, até tem gente que fala assim, toda loira fica bonita de, sei lá, de vermelho. De preto, maior mentira da... Preto, exatamente. Morena fica bem de vermelho, loira não pode usar amarelo.
Maior mentira do mundo, Exatamente. gente. A minha cartela é amarelo e não tem preto nem de longe. Não mesmo. Então, qual que é a ideia da análise de cores? A gente faz uma análise, ela é comparativa, então a pessoa, ela precisa estar assim, a gente faz sem maquiagem, né? Se de repente a cor do cabelo tem alguma alteração, a gente cobre. E a gente vai passando, são tecidos, e a gente vai fazendo a comparação de como que as cores que a pessoa tem naturalmente nela reagem com as cores que a gente está colocando próximo dela. E, gente, quem já fez, parece mágica, né? Parece mágica, parece assim, porque são vários tecidos e vai tirando, né? E vai mudando completamente a cor que tá aqui, e é tudo neutro. Quando muda, parece que jogaram uma luz no seu rosto, ou parece que você foi maquiada, porque muda completamente. Quer dizer, nas redes sociais é fácil de ver, as pessoas fazem isso, postam isso. É realmente assim, você fala, nossa, e você acaba sabendo a cor que é boa pra você, porque você fala, gente, é óbvio que eu fico ótima dessa cor. E você sabe que até a gente gosta de perguntar, de fazer análise, de perguntar, Aliás, uma coisa importante pra eu falar, a gente chama de análise de cores, mas eu acho que a gente devia chamar de análise de tom, porque ele não é a cor que a gente vai ver que fica melhor pra pessoa, é o tom que fica melhor pra ela. Então, por exemplo, não é se você fica bem de azul ou não. Não é qualquer azul. É qual o tom de azul que mais te favorece. Então, normalmente a gente gosta de perguntar pra pessoa, que tipo de tom, assim, que você mais gosta de usar? A pessoa fala, eu gosto de roxo. Mas que tom de roxo? Não, porque quando eu coloco um berinjela, quando eu coloco não sei o quê... E geralmente isso é muito comum. A gente tem roupas que a gente usa mais antes de qualquer coloração e tal, que você põe e você fala, não, tô bem. E geralmente é a cor que você... Eu diria que assim, olha, 90% das vezes, 95% das vezes é um tipo de cor que te valoriza. Porque é inconsciente, assim, você coloca em você... Gente, é sério, se você não fez, faça, porque é muito legal. Você se vê mais bonita. Assim, a pele fica com viço, você fica mais rosada, diminui olheira, manchinhas disfarçam. Você ligou um ring light no seu rosto. Exatamente, Lê. E aí, assim, obviamente que você não é obrigada a viver na base da sua cartela e, tipo, religiosamente usando tudo que é da sua cartela. Mas até porque a cartela, ela geralmente é mais... Ela vai influenciar o que tá próximo do seu rosto, né? Então, por exemplo, assim, eu acho que assim, batom e blush, pra mim são coisas que, quanto mais você conseguir deixar assim, bem certinho da sua cartela, eu acho que faz uma diferença absurda. Porque como batom e blush fala muito de saúde, né? Então, quando você passa um tom que seja o seu, gente, não parece nem que você tá maquiado, parece que é uma coisa que vem de dentro, assim. Então, brinco, colar e blusa, casaco, assim, é o que mais faz diferença mesmo. Mas assim, Lê, eu acho que conhecimento é poder. Quando a gente tem conhecimento, a gente entende os porquês, é aí que a gente consegue quebrar as regras também. Vou te usar de exemplo. Era pra eu ter vindo gravar o podcast num outro dia, não pude vir. E aí a Lê tava de preto. E aí eu lembro que até olhei e falei, menina, e ela ia gravar comigo de preto. Mas conhecimento é poder. Então a Lê sabe que, por exemplo, preto é uma cor terrível pra ela. Assim. Gente, a Lê fica bem de cores que sejam claras e quentes. Preto é frio e escuro. Tipo assim, total oposto. Mas conhecimento é poder. Você sabia que aquilo não necessariamente valorizava, mas você colocou um colar mais claro. Você tava com um colar, né? Eu tava com várias correntes douradas que daí melhoravam e dá uma pouco equilibrada. Aí, por exemplo, usa maquiagem que seja certinha. E tem uma outra questão também. Às vezes, você tá num dia que você está sentindo muito bem. Você tá sentindo muito maravilhosa. E também tem a questão da comunicação. Por exemplo, por que eu tava de preto? Eu tenho uma camiseta do Star Wars e eu gosto muito de Star Wars. E a camiseta original, assim, do Star Wars, ela é preta. E ela é escrita de meio amarelado, assim. Então, não faz sentido eu botar uma camiseta branca do Star Wars, escrito Star Wars, se eu uso aquela camiseta por gostar daquela... Perfeito, né? Lê. Perfeito. Então, é exatamente isso. Tem um porquê. E aí, também tem isso, conhecimento é poder que eu tava falando. Então, assim, você tem a sua camiseta, você adora a sua camiseta, e vamos supor que é um dia que você acordou se sentindo muito bem. Tipo assim, e a gente tem aqueles dias que a gente tá fala, maravilhosa. Tô pra jogo, né? Exatamente, hoje tá pra jogo, tipo, sabe, hoje tem. Beleza, você coloca aquela cor, porque mesmo que ela não te valorize, você não vai ser afetada.
Só que às vezes aquele dia que você tá se sentindo mal, e a gente, nossa, aquele período TPM e tal, a gente fica assim, sabe? Mais acabada, e até é fisiológico, né, Lê? Ou aquele dia que você precisa de segurança, por exemplo, você vai apresentar a sua tese de doutorado, cara, bota a melhor roupa que você sente que você tá na sua pele, né? Você vai ser madrinha de casamento, você vai casar, você vai tirar foto, você vai pra alguma coisa, você vai ficar em evidência. Beleza, coloca aquela cor que mais te valoriza. Meu mundo agora, meu mundo maternidade, o dia que eu dormi menos, o dia que eu tô mais acabada, é um dia que eu coloco a minha cor assim, perfeita, certinha, porque eu sei que vai me ajudar. Qual que é a sua cartela? Aqui um verão suave. Sou opaca, gente. Sou toda opaca. Opaca e fria. E aí, uma coisa legal é falar isso. A cartela de cores, obviamente, assim, a gente tem uma infinidade de cores. Não tem como a gente colocar numa única cartela, tipo, todos os tons que vão te valorizar. A cartela é uma referência pra você, né? E, como eu falei, uma referência dos tons, não necessariamente das cores. A únicas cores que são exceção é o amarelo e o laranja. Por exemplo, eu não tenho nenhum amarelo e nenhum laranja. Eu tenho muitos amarelos. Você tem muitos amarelos, eu não tenho. Porque realmente, porque amarelo e laranja é difícil você ter, assim, tons que não sejam intensos e quentes. Então, para algumas pessoas, mas é a única exceção. Mas aí a cartela é isso. Numa cartela a gente tem uma sugestão, assim, são 60 cores que funcionam bem pra pessoa e que viram um ponto de partida pra você entender o resto. Aí, obviamente, que assim, não dá pra gente colocar, sei lá, quantos bilhões de pessoas existem no mundo em 12 cartelas de cores, que é essa metodologia que eu uso. Então, assim, dependendo do tom do olho da pessoa, pode ser que tal cor vai funcionar melhor ainda. Mas é isso, assim, digamos que é uma média que funciona bem. E é um norte, e depois a pessoa vai se descobrindo, porque daí ela tem a cartela, aí ela vai experimentar, aí ela já vai eliminar. Assim, pra mim, consultoria é muito mais eliminar do que acrescentar, porque às vezes a pessoa fala assim, maravilhoso isso. Nossa, eu vou ter que ficar gastando. Tipo, nossa, consultoria é muito caro, daí eu vou comprar essa roupa. Gente, o tanto que eu evitei de gastar depois é assim, foi bizarro mesmo. Porque assim, você começa a não olhar as coisas como você olhava antes. Não, mas não olha. E aí, às vezes, tem aquele negócio maravilhoso que tá todo mundo usando. Você fala, gente, mas não visto isso, mas nem de brincadeira. Porque vai. E você fica em paz com isso, né, Lê? Você fica confiante, assim, com a sua decisão. Você não quer. É isso mesmo. Mas, nossa, adorei que você falou isso, que é mais de eliminar do que acrescentar. Muito mais. O guarda-roupa, ele fica assim, tipo, tem com espaço e tudo, né? E você sabe outra coisa interessante que você me falou disso? Ai, tá na moda, tá não sei o quê, e você ignora completamente porque você sabe que não funciona pra você. É aquilo que eu falei, né? É autoconhecimento de você saber o que funciona ou não pra você. E isso ajuda muito, às vezes, a pessoa a se posicionar em relação a alguém. Então, por exemplo, eu tenho várias clientes que citam, que às vezes comentam que o marido usou a roupa. Não, eu tenho uma calça, eu tenho uma Pantacur, que eu coloco e o Agroboy é meu marido. Eu coloco. E o Agroboy, tipo, nossa, tá de bombacha? Mas assim, eu colocar a calça e ele me zoar. Mas eu gosto tanto da calça, eu fico tão bem, que eu ignoro ele completamente. E aí eu tenho vários clientes que falam isso, sabe? Que às vezes o marido zoa, ou que a mãe critica, ou que outra pessoa comenta alguma coisa, o pessoal do escritório faz alguma piadinha. Mas quando a pessoa, assim, ela sabe que funciona pra ela se sente bem, ela se sente confiante, aí ela, sabe assim, ela nem liga mais e normalmente as pessoas até param de comentar. Porque daí fala, por que eu vou falar alguma coisa pra ela? Não Exatamente, vai fazer ela nem liga. ela nem liga. Então, isso daí é uma coisa muito legal que vira e mexe relatam pra mim. E depois você não liga mesmo, assim. Tanto que, assim, antes da consultoria, eu era meio que, assim, vítima da moda, né? Do tipo, nossa, agora a cor é tal, agora a blusa tem que ser tal. Eu falo, gente, as roupas que eu uso hoje, elas são derivações daquelas outras roupas que eu sei que ficaram boas. E aí você começa a ter e isso começa a ter uma repercussão tão grande na sua vida que você perde muito menos tempo, porque aí você sabe que você estando mais ou menos ali nas cores que te favorecem, você não perde tanto tempo combinando, porque tudo meio que combina com tudo, e às vezes uma coisa que nem combina tanto, você dá um jeito de combinar melhor, a coisa flui muito, muito mesmo. Flui mesmo. Ai, Liz, estava falando de alguma coisa, eu ia falar e esqueci, desculpa. Tá, lembrei, desculpa. Não, isso daqui é cérebro de mãe, tá? Não, mas é que a gente lembra, e eu sou assim, mas eu nem sou mãe ainda, não, mas eu tenho não. Você tava falando, Lê, que tudo que você usa até hoje ainda é uma
uma alteração, né? Vem daquilo que a gente fez há 8 Os anos. 8 anos, é uma vida, né? Uma vida, exatamente. E é uma coisa interessante que até aquela história do que o paladar não retrocede. Quando você aprende, você amplia seu olhar, você descobre essas coisas, etc. Eu gosto de deixar claro que assim, quem passa por uma consultoria, você não vai ser dependente da sua consultora. Não. Você não vai, tipo, ai, toda vez que você tem que comprar roupa nova, você, tipo, mudou o cargo da empresa, sei lá, você vai ter que me chamar de novo, ou sua consultora. Não! Porque você aprende, até o que eu falo, eu sempre deixo claro para minhas clientes, é para aprender comigo, não é? Eu não vou impor uma coisa e você vai usar. É para realmente aprender. Então, por exemplo, a gente fez há 8 anos e teve uma vez que você me chamou de novo para montar look. Foi. Há uns 4 anos, mais ou menos. Acho que mais ou menos isso. E sabe assim, então, porque é o que eu falei, é uma evolução, é uma coisa que você vai mudando, você vai aprendendo, você vai ampliando seu olhar, aí às vezes você chama de novo, você dá uma atualizadinha, aprende alguma coisa nova, sabe, vê alguma coisa com um ponto de vista diferente. E aquilo que você falou, que antes você era uma vítima da moda, né? O que tava a cor que tá na moda, etc. Por quê? Porque assim, você é uma leiga no assunto. Totalmente. Aí, quem que você entendia que era uma autoridade no assunto? Alguma Sei lá, blogueira da época. uma blogueira, a vendedora da loja, sabe? Alguém que esteja inserido nesse mundo. E aí, a pessoa... Qual que é a diferença, né? De, por exemplo, um vendedor, o tal da blogueira e tal, para um consultor de imagem e estilo. Eu tô olhando para o meu cliente. Eu não tô olhando para moda, eu não tô olhando para uma imagem de moda, sabe assim? Eu não tô olhando para tendência. Eu tô olhando para o que tem a ver com o meu cliente. Agora, se a gente fala de uma blogueira, se a gente fala da vendedora, não. Ela quer vender, tem a coisa que tá rolando ali, sabe? É o foco dela. Então, quando você não teve esse contato de você entender o seu próprio estilo, você acaba indo atrás de quem é a autoridade que você enxerga, que são pessoas com outras intenções. Com intenções. E que também não tem conhecimento, né? Pra mim é meio que uma descoberta pessoal mesmo. É muito mais mental do que a roupa. A roupa, ela é o fim, ali, o final que daí, depois que você entende, que você começa a olhar coisas que, assim, é muito legal, porque você olha coisas que antes você não olhava. E não é olhar na roupa, é olhar em você e na sua comunicação. Sim, exatamente, Lê. E esse olhar em você também faz muita diferença. Faz. Não é tipo, tal roupa X. Tipo, não, como é que eu fico na roupa? Nessa como é que eu me sinto nessa roupa? Tipo, faz sentido pra mim? É aquilo que eu falei, eu acho que a palavra ficou muito... Perdeu um pouco do sentido, mas é o empoderamento. É exatamente isso. Você ter conhecimento sobre uma coisa que a gente usa todos os dias, em tipo, todos os momentos a gente tá vestido, né? E que você consegue controlar 100% como o outro vai te perceber. Isso, pra mim, é o ponto-chave. Então, assim, se você é uma pessoa, tipo, incrível, mostre para as pessoas que você é incrível, né? Tenha esse cuidado de mostrar o seu melhor lado. Reforça aquilo lá que você tem de tão bom, assim, reforça e deixa exposto para outra pessoa. Tipo, é estratégico. Você saber se vestir é uma ferramenta estratégica para você. E eu falo, tanto para o trabalho, tanto para sua vida profissional, mas também na vida pessoal. Eu já tive uma cliente que super workaholic, ela adora o trabalho dela, assim, super poderosa e tal. Só que ela tinha muita dificuldade no fim de semana dela. Ela tinha meio que um ruído com o marido dela para ela se sentir mais feminina. Até ela falava, se deixar ser cuidada, sabe? Então, eu ajudei ela a usar, assim, estrategicamente as roupas dela, a se apresentar para o marido dela, sabe? Nos passeios que eles faziam, quando eles estavam em família. Como que ela podia mostrar para ele, sabe? Isso que ela estava sentindo falta, de mostrar mais feminina. Até meio que baixar a guarda, passar mais proximidade, que era diferente do que ela precisava no trabalho dela. Então, assim, a roupa, ela é extra. E quando eu falo roupa, gente, é aquilo que eu falei, assim, cabelo, acessório, maquiagem, tudo entra ali na conta. Mas é como você pode usar isso estrategicamente para melhorar suas relações. Vou te pedir 2 exemplos, assim, de como, por exemplo, como que a pessoa, quais elementos você colocaria num look para que você deixasse alguém mais, vamos dizer, mais empoderado, mais sério mais séria, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, no caso de mulheres, porque você faz consultoria para mulheres. E no outro ponto, quais elementos você colocaria para passar feminilidade? Tá.
Por exemplo, quando a gente busca seriedade, até se a gente para e analisa assim, a palavra, mesmo quando a gente vai descrever alguma coisa mais séria, a gente consegue pegar as dicas ali, o caminho. Quando a gente fala de sério, se você reparar, até a hora que você falou pra mim, você mudou. Você viu? Então, o que a gente fala? Então, a gente precisa de alguma coisa que seja mais firme, né? Que seja mais duro. Uma coisa que é bem importante, assim, pra seriedade, assim, linhas retas na roupa. Então, pode até usar, vamos supor, você pode usar um vestido, ou aquilo que eu tava falando que a gente sempre tem que somar os elementos. Às vezes até você pode usar uma cor clara que é mais suave. Mas se tiver linhas retas, se for num tecido que seja estruturado, você vai conseguir passar essa seriedade. Mas é isso, sabe? Linhas retas, tecidos mais estruturados, ombros marcados ajuda bastante também. E cores que sejam mais escuras e mais sóbrias. E aí, por exemplo, é que dá pra gente destrinchar de várias maneiras. Se for uma seriedade poderosa, uma seriedade que se impõe, assim... Tipo, uma diretora de empresa, essa sua cliente. Então, uma pessoa que ela precisa se colocar, por exemplo, fazer combinações contrastantes de cores, sabe? Então, por exemplo, colocar preto e branco, colocar esse tipo de contraste ajuda também. Outra coisa, se a gente pensa em seriedade, qual seria o oposto de seriedade? Seria Descontração, engraçado. A descontração, engraçado, leve, etc. Sempre que a gente fala disso, a gente pensa assim, e mais molinho, mais delicadinho. Mais claro, mais suave. Mais claro, mais suave. Então, quando a gente fala de sério, a gente também faz assim, não tem muito tempo pra perder, ou não tá perdendo tempo com bobeira. Então, assim, são poucos acessórios. São acessórios, sabe, assim, muito pontuais, assim, que sejam firmes também, que não fiquem balançando. Agora, se a gente quer falar, vamos supor, sobre feminilidade, a gente traz... Importante também falar, gente... que hoje em dia, às vezes a gente fala sobre feminismo e sobre empoderamento da mulher, e a gente muitas vezes tem gente que fala assim, porque ser feminina é passar fragilidade. Gente, nada disso. Só que é a sensação. Você não controla o arquétipo, isso. Exatamente. É arquetípico. Vai voltar na base. Vamos voltar na base. É a sensação. É a sensação, exatamente. Você vai passar a sensação. Exatamente. O que a gente tá falando, é arquetípico, é primitivo. Não quer dizer que passar a imagem feminina ou trazer coisas... Depende do contexto. Não, depende do contexto. Então, quando a gente fala de feminino, é isso. A gente fala, assim, de coisas mais suaves. A gente fala de saias, ondas. Pode ter babados que você tava falando, por exemplo. Aí a gente vai ter mais detalhezinho. Então, assim... e também todos aqueles elementos que a gente... Naturalmente, a gente acaba associando ao feminino, assim. Ao feminino mais delicado, vamos supor. Flor, borboleta... que mais? Bom, tudo que for... Feminilidade fala muito sobre traços curvos. Então, se você colocar, assim, uma blusa... por exemplo, essa blusa que você tá usando... Ela é reta, mas ela tem apesar dela ser reta e ter o ombro marcado, mas ela acaba tendo um bufantezinho, que faz uma linha curva. Daí, tipo assim, a blusa é assim, o cinto, ele é extremamente reto e masculino. Não, eu adorei, porque você tá de bermuda, e aí com uma cor neutra, e o cinto que também é super funcional. É aquela história da gente vai encaixando. Então, e assim, e até, por exemplo, a gente tava falando da feminilidade. Eu posso passar uma feminilidade que seja, assim, mais sensual. Eu posso passar uma feminilidade que seja mais delicadinha. Mas é isso, até assim, se a gente parar e pensar na palavra, a gente consegue entender. Ir pegando, sabe, as diquinhas, né, os elementos que fazem sentido. E agora, pra gente terminar, que tá chegando no final. Nossa, menina, já? Já! Nossa, que muito rápido. Muito rápido. Assim, quando a gente vê um desfile de passarela, o que significa aquilo pra gente na vida real? Assim, sabe? Uma questão importante. Isso daí é uma questão importante. Porque assim, eu vou citar um filme que é O Diabo Veste Prada, quando ela fala pra menina, fala assim, mas você sabe que ela faz toda uma construção do azul cerúleo que ela tá usando. Isso, exato. Quem não viu o filme, a moça é uma estagiária
que é avessa à moda, e aí a chefe dela faz toda uma construção daquela blusinha que ela comprou ali numa fast fashion. Ela tem uma ligação profunda com toda a economia, um porquê da moda. É muito legal aquela fala, né? Uma das coisas que eu sou mais apaixonada pela moda, até assim, eu cresci sabendo que eu ia trabalhar com moda, que eu ia fazer moda. E até engraçado, quando eu tava no colegial, meus pais, eles tentaram te dissuadir dessa ideia absurda. Me ofereceram várias coisas. Não, se você entrar na faculdade tal, eu te dou um carro, eu te não sei. Nossa, suborno descarado. Descarado, um suborno descarado numa adolescente. Mas assim, eu sempre fui muito apaixonada por moda, eu sempre tive certeza que ia trabalhar com isso. Eu vou de ônibus, mas eu vou pra minha faculdade de moda. Pois é. E uma das coisas que eu sou muito apaixonada pela moda, porque a moda ela é um reflexo da sociedade. A moda, ela conta história. Se a gente olha a história da indumentária e da moda, a gente vê a história da humanidade se desenvolvendo. É muito maravilhoso isso. Muito da mesmo. Revolução Industrial, a Tudo, Idade Média, tudo. Tudo, assim. Daria até um podcast. Você pode chamar alguém e falar isso, que assim, é maravilhoso, é incrível como é um reflexo. E aí, o que acontece? Quando a gente vê um desfile de moda, a gente tem que levar em consideração várias coisas. Primeiro que assim, o que está sendo apresentado ali, as tendências, elas estão sendo um reflexo da atualidade. Então, e às vezes coisas que você ainda, dependendo do contexto em que você vive, você às vezes ainda nem sacou aquilo, assim. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que tá fortíssima agora, mas que ela demorou alguns anos para se desenvolver. Essa questão da moda verde, do reutilizável, da gente respeitar mais a natureza. Isso se fala há mais de 15 anos, assim. E alguns estilistas começaram a trazer, assim, esse pensamento e tal. E tinha algumas pessoas que falavam assim, mas gente, mas pra quê? Mas não sei o quê. Mas isso já estava aparecendo como ia ser, sabe, um comportamento da sociedade. E agora realmente está sendo muito forte, né? Então é isso. Um estilista, quando ele monta uma coleção... Gente, é muita coisa envolvida, assim. Então, ele leva em consideração o que está acontecendo na sociedade, reflexos, o que eles veem que o consumidor está buscando, coisas que acontecem. Então, por exemplo, quando a gente teve a pandemia, todo mundo estava buscando conforto, as pessoas queriam conforto. E tanto um conforto físico quanto um conforto psicológico. A gente queria suéter gostoso, quentinho, para você ficar confortável em casa. Moletomzinho, sabe? Você queria... Eu lembro que uma coisa que eu reparei, assim, na pandemia, eu quase não usei preto. Porque aliás, nossa, gente, olha quanto assunto que dá pra gente falar. Cor é uma coisa muito cultural, tá? Cor ela não é arquetípica, assim. Cor, ela depende muito de outras referências. Eu lembro que pra mim, preto é pesado. E eu lembro que eu quase não usei preto, assim. Então, e aí hoje em dia, se a gente olha as coleções, tá usando muito o que eles chamam de moda dopamina. Coisas muito coloridas, coisas muito felizes. Porque a gente tá nesse momento que, tipo, nossa, saímos de casa, sabe? A vida tá acontecendo de novo. Então, enfim. As cores estão muito fortes. Tá muito vibrante. Blocos de cores, né? E estão usando a ficar, assim, mais arrumado. E os acessórios, eles estão mais balangandã, mais Tirou as máscaras, parece exatamente, que teve aquela a maquiagem colorida. Bom, então, assim, o estilista leva em consideração o reflexo, o que tá acontecendo na sociedade. Tem uma questão técnica também. Então, às vezes, até acontece assim, tal pigmento tá em excesso na natureza, ou sei lá o que aconteceu, precisamos usar mais esse pigmento. Algodão tá escasso, teve algum problema de não sei o que, então não estão podendo produzir muito em algodão. Tudo isso influencia, assim, quando o estilista vai mostrar a coleção. E aí, quando ele apresenta um desfile, é legal a gente deixar muito claro que o desfile é uma ferramenta de marketing da marca. Então, tudo que eles apresentam lá, eles aumentam o volume. E uma coisa que eu queria perguntar, por exemplo, é uma ferramenta de marketing de como aquela marca ela consegue ter um corte com um caimento muito perfeito? Não, isso não tem. Na verdade, de tudo, Lê, de tudo. É que aí vai depender de cada marca. Tem algumas marcas, por exemplo, se a gente falar de um Giorgio Armani, uma das coisas que ele é conhecido é assim, as roupas dele são impecáveis. É uma coisa super refinada, super elegante. Então, assim, na passarela ele vai apresentar isso, porque ele tá pensando na cliente dele. A clientela do Giorgio Armani compra por causa disso, por causa dessa coisa refinada, assim, essa coisa elegante, meio etc. Clean, né? É, uma coisa mais clean. E aí, por exemplo, quando eu falo de aumentar o volume, vamos supor, para essa coleção, ele tá fazendo uma sugestão
Infelizmente, eu não tô lembrada dessa coleção que aconteceu agora. Acho que era uma coisa meio oriental. Mas vamos supor que fosse babado. Ele tá fazendo uma sugestão de babado. E o babado, como eu falei, tem algum porquê de por que trouxe o babado. Pra passarela, ele vai apresentar. Pode ser os babados gigantes. Aparecer, sei lá, um vestido que tem uma cauda gigantesca e no final tem os babadões, etc. Não é que é isso que você vai encontrar na loja. Mas ele só tá reforçando que a mensagem dele é babado. Quando você for na loja... Vai ter um babado. Vai ter um babado. Ele vai ser mais discreto, sabe? Vai ser um pouquinho diferente, mas ele vai ter um babado. Aí, por exemplo, tem algumas outras marcas que elas falam muito sobre o conceito delas. Por exemplo, a Gucci, hoje em dia, o estilista, ele fala muito sobre... Ele fala de... Quando ele apresenta a roupa, obviamente que a Gucci tem uma tradição de construção de roupa, é uma marca italiana, a alfaiataria deles é incrível. Mas ele fala muito... Ele quer apresentar a ideia dele. E aí, vamos por esse estilista da Gucci, ele fala muito sobre... Ele gosta de falar do novo com o antigo, novo com o antigo, novo com o antigo. Então, quando você olha, até assim, os desfiles da Gucci hoje em dia são uma maluquice. Você olha e você fala, menino, tipo, quem que usa isso? Mas calma, porque ele tá falando sobre o conceito. Quando você for na loja, que eu falei, o volume vai estar mais baixo, mas vai estar mais ou menos aquelas ideias apresentadas. E, por exemplo, a Gucci, o styling deles, são muitos elementos juntos. Quando você vai na loja, você vai comprar as coisas separadas. Entendi. Mas os estilistas, eles precisam, sabe, o desfile, são aqueles 15, 20 minutos que eles passam meses trabalhando, é pra impactar, tem que virar notícia. Muitas tipo vezes... a Balenciaga com a bolsa com lixo, né? Que é um saco de lixo, é uma bolsa da Balenciaga. A Balenciaga tem falado muito agora, por exemplo, sobre que o mundo vai acabar, sobre, sabe, essas coisas assim, o apocalipse, não sei o quê. Então eles apresentam essas coisas que é pra trazer um pensamento, mas também pra impactar, vira postagem na rede social e o nome dele ser citado, sabe? Mas é isso, gente, tem que pensar que assim, desfile também é entretenimento. É isso que eu vejo, eu falo, gente. Não, porque tem umas coisas que você fala assim, amigo. Não, e tem algumas pessoas que não têm ideia da moda, daí vão lá e compram uma bolsa saco de lixo, porque era literalmente um saco de lixo, né? Colocou tudo e pegou assim, igual quando a gente vai descartar o lixo, né? Eles fizeram, acho que um tênis também, que é super estourado. Isso, E depois teve uma outra marca que fez uma bolsa de pombo, né? Que marca foi tem aquela? A de pombo, eu não lembro o nome dela agora, mas inclusive na nova temporada do Sex and the City, aquele And Just Like That, não lembro como é que é o nome da série, a Carrie tá usando a bendita da bolsa de pombo. Aqui parece... Não, é uma coisa assim muito bizarra, né? Mas aí, Lê, é por isso que a gente tem que levar em consideração o contexto pra onde a gente tá indo. Isso. Se eu aparecer com essa bolsa da Balenciaga de saco de lixo aqui em Taubaté, imagina! Gente, vai ser demais. Imagina se eu vou no Mercadão com a bolsa, as pessoas vão ficar Eles vão achar que você tá com um saco de lixo. Exatamente, que mulher ridícula andando com essa bolsa de lixo aqui. Não, imagina se soubessem o preço ainda. Agora, se eu aparecer com essa bolsa no JK Iguatemi, na São Paulo Fashion Week, eu acho que na São Paulo Fashion Week ia ser ótimo falar, nossa. As pessoas iam super me valorizar. Por isso que remete àquilo que a gente contou lá desde o comecinho. A gente tem que levar em consideração com quem que a gente tá indo interagir. Dri, não tenho palavras, amei. Assim, a gente tem, também. Tipo, coisas que daria pra... dava pra ficar. Sempre dá pra gente dobrar o tempo. Muito obrigada de você ter vindo. Obrigada. Nossa, adorei. E tem muito mais assunto aí. Eu te convido para voltar outras vezes pra gente falar. E pra gente falar esse negócio dessa questão da construção da moda ao longo do tempo, né? Que remete muito à questão econômica, social, né? Que eu penso que moda não é só a questão de você combinar a blusa com a saia, muito pelo contrário, vai muito além. E se você ignora isso, você tá ignorando a realidade, né? Exatamente! Gente, muito obrigada de terem ficado até aqui. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e eu espero vocês na próxima. Ai, amei, Lê. Muito obrigada. Até mais.